Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrute FC. E hoje o nosso tema de debate é um pouco diferente do habitual, né? O nosso querido Vitor Lederman falou no último podcast que a gente poderia voltar caso acontecesse fatos assim muito fora do comum. E de fato isso aconteceu, né? A última semana, apesar de não ter tido rodada da Bundesliga, a gente viu um meio de semana e principalmente um final de semana muito agitado, com muitas negociações muito bombásticas, isso de final surpreendente para alguns clubes. E também a gente também teve a questão da DFB Pokal, né? A gente conhece agora os confrontos das quartas de final da DFB Pokal, que serão disputadas os jogos nos dias 1º e 2 de março. E para dividir esse programa comigo, eu chamarei que meus dois colegas de Chucrute FC, e a gente vai debater um pouquinho aqui sobre o que de melhor aconteceu nesse agitado período de transferências. E para começar, eu vou chamar o homem que recebe as coisas mais aleatórias possíveis dentro da sua DM do Twitter. É ele, o nosso Bundesliga Insider, Dimitri Chakar. E aí, Dimitri, tudo bem? Fala, Guilherme, beleza? É um prazer estar aqui, prazer estar aí ao lado de você, do Ivan. Novamente mais um episódio de Chucrute. Realmente minha DM, como eu já disse, virou Chernobyl na Bundesliga Insider. O povo manda cada coisa que, olha, é inexplicável, eu não consigo entender. Isso porque minha página tem 5 mil, bateu 5 mil hoje. Imagina a página maior aí, de 80, 100, nossa senhora, imagino, vai chegar um ponto que vai ter intolerável. Mas é um prazer estar aí mais uma vez aí no mais um episódio aí do Chucrute. Pô, Jimmy, relaxa, a Anitta deve receber os pedidos de namoro, os beijos, tudo a cada dia, enfim. Daqui a pouco você chega também a esse nível. E para dividir esse podcast, além de mim e do Jimmy, eu tenho ele que tem o seu time que não tem assim, um momento muito, muito bacana na temporada dentro do campo e também fora dele. Com certeza também estou um pouco chateado com a saída do Max Eberl, o nosso querido Ivan Gabriel. E aí, Ivan, tudo bem? Dentro do possível, tudo bem. É uma honra estar participando mais um episódio do Chucrute com você, Guilherme, também com o Jimmy. Vamos aqui abordar o assunto sobre janela de transferências, que no geral, até esses últimos dias, não foi muito movimentada, mas nessa última semana, principalmente, foi algo insano que eu acho que ninguém esperava, principalmente para essa janela específica, no momento da temporada atual, que a gente não via muita mudança fora dos gramados. É isso, Ivan, é isso. Mas antes da gente dar início aqui ao nosso programa, eu gostaria de agradecer sempre aos nossos parceiros do Fußball BR, até que o Ivan faz parte, o Alemanha FC e, claro, os nossos padrinhos que sempre nos fortalecem na nossa longa caminhada, né, que já tem quase chegado ao seu 8º ano. Bom, sem mais delongas, né, vamos começar o debate sobre o mercado de transferências do inverno, né, um mercado de transferências para a Bundesliga que fechou no vermelho. As equipes da Bundesliga totalizaram, né, 61 milhões de euros gastos em reforços, né. A gente tem essas cifras muito inflacionadas pelos valores das compras do Jonas Wind, né, de 12 milhões do Wolfsburg do Copenhague, o Ricardo Pepi, enfim, e alguns outros nomes. Mas os clubes da Bundesliga receberam apenas 41 milhões de euros, totalizando todos os clubes por algumas saídas, né, das equipes. Né? Muitos jogadores foram negociados de graça, por empréstimo, e os valores eram muito irrisórios, né, 300 mil, 500 mil euros. Isso ajudou bastante com que os 18 clubes tivessem um déficit geral
falando sobre a Bundesliga nas negociações. E o nosso primeiro time que a gente vai discutir aqui vai ser nele, né? O Borussia Mönchengladbach, né? Que sem dúvida movimentou bastante aí esses últimos dias, né? E principalmente com o Max Eberl de início, né? Que na quinta-feira passada ele anunciou o seu pedido, né? De saída do clube e que na sexta-feira, com uma coletiva, oficializou essa saída. O Max Eberl, que no Gladbach já tinha mais de 23 anos de clube, né? Ele jogou no clube como lateral direito e a partir de 2008 assumiu a posição de diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach, e caminho esse que ele trilhou até o dia 27 de janeiro de 2022. Então, eu gostaria de saber de vocês dois. O que vocês pensam sobre a demissão do Max Eberl? O que vocês vislumbram para o futuro do Gladbach sem ele aí nos próximos anos, né? Bom, Guilherme, essa saída do Eberl pegou acabando todos os torcedores do Gladbach de surpresa, apesar que no início desse ano, desse mês, surgiam alguns rumores, mas nada forte na mídia, como Sky, como Bild, Kika, enfim, Sport 1, nada desse nível. Falava que o Eberl poderia pedir demissão, poderia sair ao fim da temporada, mas a torcida em si não levou muito a sério porque era rumor de Facebook, enfim, de transfer market. Então a torcida no geral não esperava. E quando veio a notícia foi um baque gigante para a torcida do Gladbach, porque, primeiro, eu acho que é essencial falar do Eberl como figura do Gladbach, porque ele é um ídolo do clube, enfim, defendeu a camisa durante bastante tempo, enfim, se tornou um personagem mesmo, um legado do Gladbach, da história do Gladbach, e depois pelo trabalho que ele fez de mais de uma década. Foi algo insano, absurdo, por fazer um clube que disputava... Ele assumiu o clube na 18ª ou 16ª posição na Bundesliga. O time brigava para não cair, e depois que ele assumiu regularmente, o time acabou progredindo e brigando mais por zonas de Champions, Europa League, enfim. Então ele mudou o Gladbach de patamar novamente, estruturou o clube, trouxe um melhor nível de estrutura possível do clube. Então ele foi uma peça muito importante em todos os sentidos, não só dentro de campo com as contratações, mas sim uma figura geral, uma figura que representa muito para o torcedor do Gladbach. Então perder ele nesse momento é duríssimo, não só pela figura, enfim, que eu acabei citando aqui, mas também pelo momento atual do Gladbach, que é nada favorável. Com a saída do Eberl, a gente acabou tendo algumas notícias sobre os bastidores, enfim, o que acabou motivando ele tomar essa decisão. E a gente vê que, internamente, entre os que estão em maiores cargos do Gladbach, juntamente com o Eberl, acabaram tendo alguns conflitos, inclusive nessa temporada, com o caso dele namorando a team manager do Gladbach, enfim, que é o caso à parte. Aí na temporada passada, por ele ter mantido o Marco Rose naquela sequência de 8 jogos sem vitória na Bundesliga. Também teve o caso do Guindy e do Zakaria, que vão acabar saindo de graça. O Zakaria acabou saindo hoje. Enfim, então houve muito desgaste nesse sentido. Também a gente teve acesso à informação que, pelo presidente, que há 4 anos atrás ele poderia ter contratado algum outro diretor para atuar do lado dele, para ele não ficar sobrecarregado, enfim, já que ele estava há muito tempo no cargo já, sozinho. Ele preferiu continuar, achou que daria conta e continuou, mas agora ele está muito sobrecarregado. Eu acho que a saída do Eberl, acho que é um reflexo do que está sendo o Gladbach nessa temporada, uma temporada muito estressante, muito, muito cansativa para o torcedor, porque são problemas que persistem, não são problemas novos, a maioria deles, e também, para quem está lá internamente, deve ser uma situação muito difícil, porque não tem muito o que fazer, não tem muito para onde fugir. Então, eu acho que esse é o principal problema do Gladbach. No momento, não ter muita solução e não ter muita criatividade nesse momento, porque é um momento muito delicado, enfim, tanto financeiramente, para tentar achar reforços. Também dentro de campo, não tem muita opção.
A gente cansou de falar que as circunstâncias que o Gladbach está enfrentando dentro de campo, algumas pendências com alguns jogadores, enfim. Então, é uma situação muito delicada. E o Ebel, acho que era o ponto seguro do Ad Ruther. Enfim. E agora ele perde esse ponto seguro e agora eu acredito que ele esteja ainda mais pressionado. Enfim. Ainda está, né? Na real, eu acho que ele ainda sofre essa pressão, mas o Ebel, pelas declarações, por ser um homem forte do Gladbach, um grande representante público da diretoria, acabava por segurar toda a bomba que vinha em cima do Ruther, e agora não vai ter essa possibilidade da mesma forma, né? Mas eu acho que é muito importante salientar, acima de qualquer aspecto esportivo, a questão da saúde mental dentro do futebol, principalmente quando você está muito tempo no lugar, enfim, acaba sendo desgastante. Então, imagina você dirigir um clube da grandeza do Gladbach, enfim, numa temporada nada fácil, você sozinho ser a principal referência, enfim, deve ser uma pressão muito grande e isso não é bom para ninguém. Acredito que o Ebel deve se divertir, enfim, ser ele mesmo, como ele disse na última entrevista coletiva como diretor do Gladbach. E a gente tem que salientar ao máximo, porque realmente não vale a pena você se desgastar, enfim, querer jogar tudo para cima de você, apesar de você achar que é capaz, enfim. Não é algo legal, e você deve primeiro pensar em si, para que depois você possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Não, concordo tudo que o Ivan falou aí. Até pegando pelo aspecto esportivo, a gente sabe quanto que o Ebel era importante para o Borussia Mönchengladbach. Assim, era há muito tempo um dos melhores, um dos mais competentes da Europa, e era muito respeitado justamente pelo trabalho que fazia. E assim, a grande questão é realmente para mim a saúde mental, porque existe muito essa bronca no futebol, né, que a gente não leva a sério o suficiente a toda a questão emocional, né? O jogador, ele chega na primeira temporada e ele é um flop, não joga o suficiente, e as pessoas acham que é como se fosse automático, como se você tirasse uma peça de um baralho e te colocasse no outro, entendeu? E não é assim que as coisas funcionam no futebol. Se um jogador sai de um país e vai para o outro e não funciona na primeira temporada, ele tem que se acostumar com o clima, ele tem que se acostumar com a cultura, com a língua, morando longe dos pais, às vezes quando é muito jovem, hoje em dia, né, cada vez mais transferência de adolescentes, longe dos pais, longe da namorada, longe dos amigos, entendeu? E suportar a pressão que é da mídia externa, da torcida, é difícil, só que as pessoas ignoram esse aspecto emocional, as pessoas ignoram que esses jogadores são seres humanos, não é porque eles ganham salários astronômicos, não é porque eles têm uma vida de luxo, que de forma alguma eles deixam de ser seres humanos. Tanto jovens quanto velhos, quanto pobres, quanto ricos, eles têm problemas psicológicos. O Max Weber tomar a decisão de deixar o Borussia Mönchengladbach até numa coletiva muito emocionada dele, é apenas a comprovação de que sim, ele sentiu a pressão. E eu imagino que tenha sentido como vários diretores ao redor do mundo podem ter sentido. Por mais que o Max Weber seja experiente, seja muito competente no que faz, foram anos muito estressantes. A pandemia foi um terror para todos os clubes, vários clubes quebraram no meio da pandemia, teve clube pedindo falência, entendeu? Clubes que não contrataram, não conseguiram contratar, entendeu? E assim, o Borussia Mönchengladbach não é um clube rico, não é um clube financeiramente um estado, como um PSG da vida um Manchester City da vida Newcastle agora. Então, fica difícil para fechar as contas em alguns momentos. E isso já foi um estresse para ele. E daí vem esse momento horrível do Gladbach, e daí vem toda a polêmica com a saída do Marco Rose no passado. Agora vem a não renovação do Zakaria, a não renovação do Ginter, entendeu? O time que ele também, querendo ou não, eu tenho certeza, sente muita pressão, porque houveram críticas, porque o Gladbach assumiu a bronca de não vender para o Neuhaus, que o Bayern quis comprar, até o Dortmund quis comprar por 40 milhões de euros, eu lembro na época. Também teve o do Thuram, que a Inter de Milão ofereceu 35 milhões, e o Gladbach recusou essas propostas. Jogadores que hoje, né, o Neuhaus ainda joga muito mais que o Thuram ainda, mas que não estão no mesmo nível que já estiveram dentro do próprio Gladbach. Então, assim, a construção nos últimos anos, desde o início da pandemia, é de uma situação muito séria dentro do time do Gladbach, dentro da diretoria do Gladbach, e a pressão é muito grande. E foi o que ele falou. Assim, para finalizar,
eu não aguento mais ouvir essas frases mesmo, eu não aguento mais ouvir as pessoas falarem, assim, não falou isso, mas falarem merda sobre mim nas redes sociais, na internet, por aí. E eu imagino como que é ser, você tá nessa situação, você ser um cara experiente, que tá tentando fazer seu trabalho, que tá tentando fazer o seu melhor, e você só escuta pessoas que falam sem saber nada sobre o que você tá fazendo, se criticando assim, sem motivo algum, sabe? E é complicado, eu entendo o Max Eberl, eu fico feliz que ele tenha dado essa pausa na carreira dele, tenho feliz que ele tenha tirado esse tempo para ele, porque ele merece essa pausa, ele merece esse descanso, porque para uma pessoa tão apaixonada quanto ele pelo futebol, pelo Borussia Mönchengladbach, chegar a esse ponto é porque ele realmente não estava aguentando mais, ele chegou num turning point ali, como a gente fala, muito grande, e eu fico feliz que ele tenha tomado essa decisão, porque saúde mental não é brincadeira, e bom, para os torcedores do futebol, para a esmagadora maioria, parece ser sim. Exatamente, né? Mas antes de a gente fechar esse tema Max Eberl, eu gostaria de vocês analisarem ou tentarem trazer o que vocês acreditam que seja o futuro do Gladbach sem ele. A gente viu a confirmação do Corel, que era o analista de desempenho, por assim dizer, o cara que estava ali sempre por dentro, era como se fosse um chefe de um departamento de scout do Gladbach, sendo um diretor esportivo interino. Eu gostaria de vocês pensam o que o Gladbach vai fazer, que decisões o Gladbach deve ou tem que tomar para o seu futuro, visando principalmente, se a gente for ver a curto prazo, salvar-se da segunda divisão e a longo prazo montar uma equipe mais forte. Bom, eu acredito que o Gladbach agora tem que focar nesse restante temporada e enfim, porque tem que ser tratado de uma maneira muito à parte, porque a Bundesliga está numa situação muito difícil. A Pokal acabou por ser eliminado pelo Hannover e agora tem uma situação esportiva e política muito delicada, muito difícil de se lidar. O Emil acabou pedindo saída e o Stefan Korel acabou assumindo temporariamente. Ele provavelmente não vai ser o diretor de futebol na próxima temporada, porque, enfim, ele quer trabalhar mesmo no setor de scout, onde ele é muito bom, inclusive. Eu até gosto da ideia dele ser diretor de futebol, caso as coisas ocorram bem nesse período. Também tenho a expectativa que ele mude de ideia em relação a isso. Mas eu acho que o Gladbach agora tem que focar, primeiramente, tentar moldar de certa forma, tentar blindar o seu elenco agora na preparação para a partida contra o Arminia Bielefeld, a próxima rodada da Bundesliga, porque foi uma preparação nada fácil para o elenco, porque você perder o seu chefe praticamente, ou alguém que está lá no dia a dia, enfim, trabalhando com o Rutter, enfim, também tendo muito contato com os jogadores. Imagino que seja nada fácil, enfim, até porque a boa parte desse elenco está trabalhando com ele há muito tempo. Então eu acredito que seja uma situação muito difícil de lidar. E também muito por causa disso, dessa preparação para o restante da temporada. Eu acho que o Gladbach tem que colocar a cabeça no lugar. Claro, tem que fazer ajustes dentro do time, táticos, enfim, técnicos, de formação, tudo aquilo que a gente sabe. Eu acho que a gente não precisa nem entrar muito no mérito, muito a fundo do que o Gladbach precisa melhorar. Mas eu acho que o aspecto, de certa forma, mental, do ambiente mesmo, tem que ser melhor controlado e blindado para que o time possa ter uma sequência um pouco mais fácil agora, os 2 jogos relativamente tranquilos do que vinha tendo, e sim tentar sair dessa situação e melhorar na tabela, porque o Gladbach tem potencial para ao menos ficar no meio da tabela, ou quem sabe pegar uma conference ou alguma outra competição. Eu concordo com o Ivan, eu acho que tem esse ponto-chave, né? Porque a pressão externa era muito grande, mas a gente também tem que destacar a pressão interna. Eu acho que esse é o grande problema do Gladbach. Eu acho que de tudo que não tá funcionando nessa temporada aí mega decepcionante, acho que existe um co aí de muita desarmonia no vestiário, né? Imagino que a situação seja parecida no Wolfsburg, de uma certa forma. Então, assim, eu imagino que seja algo muito similar. Então, assim, eu acho que tem que haver esse manejo com um tato muito especial para poder contornar esses problemas de vestiário.
Porque elenco o Gladbach tem, e tem treinador também. Mas tá faltando aí um pouquinho de controle, tá faltando um pouquinho de fair play nesse vestiário, que eu imagino que esteja um pouco dividido, frustrado, não sei qual a situação, até porque temos aí, né, depois a saída do Marcos já foi uma bomba. Agora essa temporada decepcionante, com 2 jogadores-chave, que é o Zaccaria e o Ginter, saindo, acho que são outras bombas que talvez foi até demais pro Ebel lidar, né, nem ele aguentou a bronca de lidar com essa crise aí que tá assolando os potros. Bom, as minhas opiniões gerais, velho. Eu acho que sobre o Max Ebel, a gente não precisa nem complementar muita coisa, né? O Jimmy e o Ivan foram perfeitos nas suas análises. Eu gostei muito do que o Jimmy falou sobre saúde mental. E principalmente quando a gente fala do indivíduo, porque, como ele disse, né? Você tem a mudança de cultura, de várias outras coisas que afetam o seu psicológico. Você não é um robô. As pessoas vislumbram um atleta de futebol ou qualquer esportista como um cara que é um robô. Ele tem que entregar tudo 100% aos 100% do tempo. Ele tem que ser o cara correto 100% do tempo. A gente vê um pouco disso na série do Neymar aí, que saiu na Netflix, uma série que conta um pouco sobre isso, apesar de focar mais no externo do Neymar, né? E também contar um pouquinho das histórias das transações dele na vida do futebol. E também sobre a manutenção da sequência da temporada, né? A gente via com o Max Ebel uma certa dúvida sobre o Adi Hütter no comando do time, né? Os próximos 2 jogos do Gladbach são contra o Arminia Bielefeld, o jogo em Bielefeld nesse final de semana, e na outra rodada contra o Augsburg em casa. E ele corria algum certo risco de ser demitido caso perdesse esses 2 jogos que são chaves nessa batalha contra o rebaixamento. E nesse momento, né, a gente diria que a situação do Adi Hütter é a mais tranquila dos últimos, 2 meses. Ele chega para um jogo, entre aspas, confortável, porque ele sabe que não deve ser demitido nessas próximas semanas. O Köhler deve estar tentando ainda se atualizar melhor, ainda que ele tenha boas informações sobre o que acontece dentro do clube, ele deve estar tentando se atualizar ainda mais sobre o que acontece ali naquele corpo de direção esportiva, né? Já que é uma coisa muito diferente do que você ser um analista de desempenho. O analista de desempenho, você analisa jogos, você vai às vezes para locais específicos acompanhar os jogos dos atletas e ali você está feito a sua vida diária. Já um diretor esportivo não, você tem que avaliar as finanças, você tem que avaliar também a questão da imprensa, o trato com a imprensa, o que você pode falar. Então é uma coisa muito diferente. É como fosse um jornalista e um educador físico. O educador físico que gosta do futebol, ele quer ser treinador, quer ser analista de desempenho, quer ser auxiliar técnico, quer ser preparador físico. O jornalista não. O jornalista, saber ou não de futebol é uma coisa, diria que complementar. Ele tem que saber como falar, como se apresentar, como explicar, como se expressar frente às câmeras, frente ao seu meio de comunicação. Então, basicamente, aí é o que o Stefan Köhler deve estar passando por esse processo agora. E para encerrar de vez assim, esse assunto Gladbach, a questão do Zaccaria, que a gente viu que saiu e deixou uma lacuna nesse elenco do Gladbach, né, gente? O que vocês pensam aí sobre essa saída, sobre o futuro do Gladbach apenas com o Manu Koné, né? Que a gente ficou entendendo no tweet do jornalista Patrick Berger, da Sport 1, que é um jornal alemão, que o Gladbach entende que só contando com o Manu Koné consegue dar conta dos problemas do meio-campo do Gladbach. O que eu não concordo, mas eu quero ouvir primeiro os meninos para depois dar meu ponto de vista. Ô, Guilherme, teve a venda do Zaccaria hoje para a Juventus, foram cerca de 4 milhões e meio de euros, enfim, dados já ao Gladbach à vista, mais 4 milhões e 100, enfim, ainda descontando bônus de solidariedade com o Young Boys, se eu não me engano, o Zaccaria foi revelado lá, enfim. Então isso mesmo. Totalizando, meu Deus do céu. No total dá uns 8 milhões, 7 milhões e pouco para o Gladbach em relação à venda do Zaccaria. Eu achei uma boa venda do Zaccaria,
Mas o que faltou mesmo foi reposição. Porque agora eu acho que o Adhut acaba ficando apunhalado pelas costas, porque agora é uma situação muito difícil. A gente já debateu aqui o modelo de jogo do Gladbach, enfim, o que falta para o time, algumas partidas específicas, um quesito tático. E agora tem outro problema, porque o Neuhaus, que costumava nas últimas temporadas atuar como camisa 8, acabou virando 10, que é muito justificável do ponto de vista do Adhuter, porque o Neuhaus acaba sendo alguém mais próximo ao Jonas Hoffmann, enfim, próximo ao Kamada que ele tinha no Frankfurt, enfim. E o Jonas também, apesar de ser características diferentes, é alguém mais criativo ali do que propriamente o ponta. Tanto que a gente viu o Thuram sendo muito mais centroavante, o Plea como mais um segundo atacante, flutuando bastante por fora da área. Então a gente viu o Gladbach sem muitas opções, e as opções que teriam, teoricamente, mais fixas, como o Thuram na ponta, o Plea como opção lá na frente, mais centralizado, acabaram se invertendo, e agora é um conflito muito grande entre as opções também, porque os franceses acabam não estando numa boa forma, e agora tem um conflito, simplesmente porque eu imagino que o trio de ataque do Gladbach seja Neuhaus, Hoffmann e Mbolo, que inclusive foram bem contra o Union Berlin. E lá atrás tinha a volta do Zakaria e do Koné, que é uma boa dupla e que dentro do modelo de jogo do Rutter funciona muito bem como uma dupla para sair de pressão e também ter qualidade mais na frente para progredir com a bola, enfim. Agora tem uma lacuna. O Neuhaus, eu queria ver o Neuhaus junto com o Koné, porque seria muito interessante ver isso, até porque o Koné foi contratado para ser substituto do Zakaria, até porque se imaginava que o Zakaria já ia sair na última janela de verão. Acabou isso não acontecendo, e o Zakaria ficou, e o Rutter acabou adaptando o Neuhaus em outra função, porque o Neuhaus tem muita qualidade, enfim, e além do outro contexto dos outros atacantes que não vem sendo bom. E agora tem sido uma opção, porque o Rutter vai ser obrigado a apostar no Thuram, no Plea pelo lado e recuar o Neuhaus, ou usar o Benes como esse que joga ao lado do Koné. O que eu não aprovo nada. Eu não gosto do Benes, eu acho que, para mim, eu até brinco às vezes com ele, com meus amigos, falando que ele é o Andrés Pereira eslováquio, porque ele só sabe bater bola parada e dificilmente sabe executar uma função com muita clareza, enfim. Apesar de ser relativamente versátil, não acho que seja bom realmente em algo assim, fora, óbvio, as bolas paradas. Então é uma situação muito difícil para o Rutter, e vamos ver qual vai ser a solução que ele vai encontrar. Eu acho que o Gladbach precisa pensar em peças aí novas pro time, porque assim, eu tava falando, até conversando com o Ivan, né, no espaço que a gente faz lá na página, normalmente, sobre as necessidades do Gladbach. Cara, pra mim é muito urgente que precisa de um camisa 9, não sei vocês, mas pra mim é gritante, porque a Bundesliga, cara, é uma liga, né, se você parar pra pensar, com muitos camisas novas de peso, muitas camisas novas fortes, que outras ligas não tem essa riqueza de centroavante como tem em outros campeonatos, né? Poxa, o Bayern tem Lewandowski, o Dortmund tem o Haaland, entendeu? O Wolfsburg tinha o Weghorst, que agora foi vendido, mas contratou, né, o Jonas Wind, que é excelentíssimo, entendeu? Você tem aí o Hoffenheim com o Kramaric, né? Que nem é um 9 de ofício e tal, mas é um ótimo 9. Então, assim, você tem até o Augsburg, que quebrou a banca aí para poder trazer o Pepi, entendeu? Por uma alta grana, o garoto é muito habilidoso, é muito bom de bola, entendeu? Então, assim, e o Gladbach não tem esse 9, não tem esse cara para colocar a bola dentro da rede. Para mim, essa é a necessidade mais gritante no time, entendeu? Eu concordo que o meio-campo precisa, sim, de um reforço. Eu não acho que o Koné dá conta sozinho. Koné e Neuhaus juntos ali, tendo uma linha de 3 atrás, acho que pode funcionar bem. Mas pra mim o mais gritante de tudo é o 9. Pra mim faz falta, sim, pra mim faz muita falta. Querendo ou não, a defesa do Gladbach acaba salvando porque tem bons jogadores ali, entendeu? O Oved, eu gosto muito dele. Você tem o Sommer, que
dispensa comentários, mas o camisa 9 não tem perdão não ter. Até tendo dois laterais que são Scalio e Luca Netz, né? Que são alas que sabem cruzar muito bem, e você não tem ninguém para aproveitar os cruzamentos dentro da área. Então, assim, para mim é um grande problema, e o Gladbach precisa rever isso, seus conceitos de contratação para a próxima temporada. Vai perder o Ginter, que tem um alto salário, já conseguiu vender o Zaccaria, eu até achei uma boa venda, se você avaliar, né, 8 milhões de euros incluindo bônus, acho que é uma boa venda para um jogador que ia sair de graça. O Zaccaria vale muito mais que isso? Vale, mas, gente, ia sair de graça, 6 meses de contrato, ainda conseguir vender por 8 milhões de euros, acho que é uma boa venda sim. Então, assim, acho que o Gladbach precisa reavaliar, porque na próxima temporada não pode passar vexame de novo, e tem que montar um elenco competitivo. Sobre a venda do Zaccaria, eu acho que eu não vou nem entrar mais em discussão, porque é uma venda ótima. Ainda mais a gente tendo em vista outros negócios de jogadores que saíram de graça para outros clubes, e a gente viu os valores muito irrisórios. Por exemplo, só para citar um nome, Marc-Oliver Kempf saiu do Stuttgart por 500 mil euros. Ele varia muito mais do que esse valor em outro momento. Então o Stuttgart ganhou ali uma migalhazinha ali, porque sabia que ia perder ele de graça, mas foi, ainda assim não deixa de ser um negócio, entre aspas, ruim para os suaves. Por exemplo, o Leverkusen pagou 3 milhões para ter o Zenit ganhou 3 milhões, 2 milhões no Asmun, o que foi para o Leverkusen. Também foi um negócio que eles queriam 10 milhões e ganharam 2. Então, para você ver como o negócio dos Denis, Zaccaria e Juventus foi um negócio vantajoso para o Gladbach. Mas agora, sobre como vai ficar esse time sem ele, sem o Zach. Velho, conhecendo muito o Ad Ruther, eu não duvido nada quando esse jogador que eu vou falar agora voltar a jogar. Christoph Kramer. No Eintracht Frankfurt ele sempre gostava de ter uma equipe muito mais física do que às vezes uma equipe mais técnica. Então era comum a gente ver o Azeb na zaga, fazendo o trio de zaga, jogando com o Roda e com o Zov, ou com o Zanka no meio campo, né? Tendo um meio campo muito forte e muito marcador. Então eu não duvido nada, né? Ele ter um pouquinho de qualidade técnica na saída de bola com o Manu Koné, e ter um cara mais forte fisicamente para vencer os duelos físicos, ser um pouco mais posicional e proteger mais o setor defensivo com o Christoph Kramer. Mais uma medida a curto prazo, talvez seja o Lat Benes, que ele é um jogador que eu não sei o que o Ad Ruther vê nele, que ele gosta bastante do Lat Benes, e talvez jogue. E aí, deixando um meio campo um pouco mais leve, talvez sem tanta intensidade, mas que ganha talvez um poder de chute de fora da área, numa bola parada, como o Ivan citou. Mas, enfim, não são opções que a gente, né, como fã da Bundesliga, gostaria de ver no meio campo do Gladbach, né? O Gladbach tinha condição, talvez, de conseguir algo melhor, né? Infelizmente, para o Gladbach, o Ângelo Fulgini não veio. Era um meio campo com um perfil bem próximo do Manu e do Zaccaria, que seria bem mais interessante para se ter no elenco. Mas enfim, né, depois de mais de meia hora de Borussia Mönchengladbach, a gente passou a régua nos pontos, e agora a gente vai falar de um jogador que passou pelo Gladbach, né? Falar um pouquinho do Max Kruse, mas do ponto de vista do Union Berlin. Bom, a equipe da capital teve a perda do Max Kruse e repôs a sua saída com o Sven Mitchell. Mas também o Union não teve apenas essa perda impactante no mercado, né? O Marvin Friedrich deixou o Union e foi para o Gladbach. Eu gostaria, principalmente nesse momento, de saber de vocês dois qual o peso, o que vocês enxergam o peso da saída do Max Kruse dentro desse time do Urs Fischer, o que a gente pode esperar aí desse time agora sem o Max Kruse. Então, assim, foi uma saída bem conturbada, bem polêmica, né? Porque o Max Kruse é um dos jogadores que mais trocaram de time aí na história da Bundesliga, né? Na verdade, eu acho que ele é o segundo jogador que mais trocou de time na história da Bundesliga, né, que mais vestiu camisas diferentes. Então, assim, é complicado, porque dessa vez ele sai, né, e deliberadamente admite que foi por dinheiro. Aí que entra um debate muito forte. Por quê? O Max Kruse, ele obviamente não recebeu salário alto no Union Berlin, porque o Union Berlin não tem condição de pagar altos salários para os jogadores, né? É um clube que ainda está em construção, nem tem um elenco forte, não tem grande poder para poder fazer grandes contratações de mercado, quiçá fazer grandes investimentos em salário.
Então, o jogador sair, né, o Max Cruz sair do União Berlim e ir pro Wolfsburg, que é um time muito mais rico, com uma base salarial muito mais forte, faz sentido, entendeu? E o Max Cruz, ele tá no reta final de carreira, né, a gente sabe disso, a gente sabe, tá com 33 anos, faz 34 em março, e ele falou, né, que ele é uma proposta a longo termo, né, a longo prazo, para ele ganhar muito. E assim, a galera vai criticar muito, falando, ele é ganancioso, ele é sei lá o quê. E assim, eu entendo os dois lados, eu entendo a frustração do torcedor que vê o Max Cruz saindo do time, um jogador que, né, é um jogador histórico da Bundesliga, que fez história no União Berlim também, nessa remontada do União Berlim, nessa escalada estratosférica que o time vem tendo, mas as pessoas também têm que se colocar no lugar do Max Cruz. Cara, você tá no final da sua carreira, você precisa de um plano de aposentadoria. E quando eu falo plano de aposentadoria, não quer dizer que o Max Cruz tá pobre, não, porque a gente sabe que não tá. Jogador de futebol ele não tá pobre, né? Jogadores de clubes grandes, pelo menos. O Max Cruz, óbvio que tem uma ótima qualidade de vida, tem o seu dinheiro guardado, mas ele tá indo pro final da carreira. E no final de carreira de qualquer pessoa em qualquer profissão, você visa trazer certos benefícios para você. Porque você sabe que você vai parar de trabalhar. E daí o lucro para de cair, você para de ganhar dinheiro. Entendeu? Quando você se aposenta, você para de, pelo menos para de ganhar quanto você ganhava antes, o tanto que você ganhava. Então, eu não acho nenhum absurdo o Max Cruz aceitar uma proposta do Wolfsburg, que é de um contrato longo, não é de um contrato de 1 ano, 2 anos. Eu não vi quantos anos são, mas eu imagino que deve ser uns 3 no mínimo. E aceitar essa oferta, entendeu? Que talvez seja até mais longa do que ele tinha de contrato com o União Berlim restando, para ganhar talvez até o dobro, quem sabe? Não sei, pode ser. O União Berlim tem uma base salarial muito baixa. Então, assim, eu não acho absurdo, acho que as pessoas também têm que entender. É muito fácil você apontar dedo, é muito fácil você falar, sei lá, quem fulano é ganancioso, mas tem certas propostas que fazem sentido para a sua, para você, para a sua família, que fazem sentido para o seu futuro, entendeu? Planejamento de vida mesmo. Eu acho que foi o caso do Max Cruz. Pelo lado esportivo, eu ficaria no União Berlim. Eu acho que a história que o time está construindo é linda, é muito bonita. Pelo lado pessoal, aí é cada um que sabe por si só, entendeu? Cada um que decide por si. Mas acho que as pessoas têm que olhar pro lado do jogador. Se fossem elas, né? Se fosse eu, se fosse você, se fosse o Ivan, a gente recusaria assim, não, vou ficar no União Berlim porque é lindo a história. Não é só assim, gente. Futebol não é conto de fadas, a vida não é conto de fadas. Não é só a gente escolher qual time, a história bonita que está sendo contada da gente ali dentro. Isso conta bastante, mas também conta questão pessoal. Todo mundo paga imposto, todo mundo constrói família, planeja aposentadoria. Então acho que também temos que pensar um pouquinho no Max Cruz, que ele é apenas um cara também que está vendo o que é melhor para a vida dele. Eu acho que não tem muito o que acrescentar o que o time falou, porque ele foi muito bem na colocação. Eu acredito particularmente que é legítimo as duas versões do caso, a dos torcedores e do União Berlim em si, por perder uma referência dentro do time, técnica principalmente, e também o lado do jogador por querer sair de um clube para ganhar mais, enfim, também ser uma das referências no ataque desse time. E do ponto de vista do União Berlim acaba sendo frustrante, né, porque foi uma perda já no final da janela, sem muito poder de pensar, apesar de ter uma reposição interessante. Vamos ver como que ele vai ser voltando para a Bundesliga. Acabei esquecendo do nome. Mas agora, do ponto de vista do Max Cruz, que eu acho que é o tema mais abordado por aqui agora, eu acredito que seja muito legítimo, porque ele vai sair de um clube que, com certeza, tem um projeto muito interessante, talvez seja um dos principais dos últimos anos na Bundesliga. É muito interessante também pelo que está sendo construído nessa temporada, porque está trilhando um caminho muito consolidado para quem sabe, subir o nível, pegar uma Europa League, quem sabe Champions. Então seria legal, além da Copa da Alemanha. Mas é legítimo. O Max Cruz, se não me engano, tem 34 ou 35 anos. E você ter essa oportunidade... 33? Ainda mais jovem do que eu imaginava. Então, você ter essa oportunidade de ganhar mais dinheiro e ter um contrato mais a longo prazo num time que tem uma estrutura boa, tanto pelo clube em si, também pelo time, eu acho interessante do ponto de vista dele, porque agora ele pode
pode planejar seu final de carreira do jeito que quer, quem sabe disputando uma Champions, competição europeia, com mais frequência, enfim, até podendo chegar mais à frente do que poderia chegar com o Union Berlin. A gente viu isso na Conference. Mas agora também eu acho mais interessante pro lado dele, porque a gente viu o Modeste algumas temporadas atrás indo para a China, por exemplo. Enfim, então é muito interessante do ponto de vista dele, porque ele vai para um time bom, que tem um elenco muito interessante, enfim, que pode disputar algo a mais, enfim, ganhar um título, quem sabe. E ele não sair do seu país, viver bem, enfim, já é um clube que ele conhece. Então, eu acho que nesse caso não tem muito segredo. Minha opinião, Max Cruz, eu escutei uma frase que eu levo agora para minha vida, é um dogma para analisar esse tipo de situação como a do Max Cruz. Um grande irmão de camisa botafoguense me falou: cara, futebol é negócio. Então, se você estivesse na posição do Max Cruz, você faria a mesma coisa. O Max Cruz, apesar da perda esportiva que ele tem, ele não tinha contrato para a próxima temporada com o Union Berlin, até por isso ele, em tese, sairia de graça para o VfL Wolfsburg, mas o Wolfsburg pagou 5 milhões de euros pelo Max Cruz para tê-lo agora nesse inverno para complementar essa resto de temporada. Então, a Union, até financeiramente, foi positivo para eles. Eles não conseguiram a vaga da próxima fase da Conference, não conseguiram ganhar um pouco mais de recursos nessa crise. Qualquer tipo de venda é interessante, é importante. Então, para o Max Cruz, foi uma decisão financeira que eu não julgo, não consigo condená-lo. Se fosse eu, faria a mesma coisa. E para o Union, é uma perda no sentido de... É um jogador que, quando o jogo estava com problema, a bola batia no pé dele, ele achava um passe foda pro Avoni, ou ele mesmo resolvia o negócio e metia o gol. Como foi no último jogo da temporada passada, que colocou o Union na Conference. Um cruzamento, ele vai lá, mete a cabeça na bola e faz o 2-1, Union na Conference. Então, talvez o poder de decisão do Max Cruz vá fazer falta ao Union. Mas, como eu disse no meu Twitter, o Sven Mitchell é um jogador que talvez não seja o mais interessante para repor, porque seja um jogador de características muito mais próximas a Volkswagen, ao Já, a Kevin Behrens, enfim, a Avoni. Não é um jogador tão técnico, mas ele, nessa temporada, com o Lucas Kvasniok, desenvolveu mais o seu poder de decisão, né, que é um fator que, como eu disse, sobre o Cruz, é importante nesse time. Então, pode ser que ele se torne uma opção interessante. O mais velho, agora já com 31 anos, ele está perdendo um pouco da força física, né, da questão da explosão. Era um jogador que, na época do Stefan Baumgart no Paderborn, era um jogador que gostava muito de receber a bola para ser jogado, para ser lançado em velocidade, né? É um jogador que gostava muito de fazer aqueles movimentos em diagonal, o famoso facão, acelerando assim por trás da defesa adversária, chutar cara a cara com o goleiro e fazer o gol. Então, é um momento diferente da sua própria carreira e voltou e conseguiu uma segunda chance numa competição que ele só disputou por uma vez, né? A carreira do Sven Mitchell é até uma coisa bem curiosa, né? Porque até 2017 ele jogava a 4ª divisão, jogava na equipe, acho que não me engano, do Rot-Weiss Essen, que joga a Regionalliga West, né? Que é a Regionalliga que joga o Gladbach 2 e o Dortmund, jogava o Dortmund 2, enfim. Então, nesses últimos anos aí, ele já conseguiu jogar uma primeira divisão e agora vai poder ter uma segunda chance nessa competição. E para o Fischer, velho, eu acho que não é nada novo sobre o sol. É um treinador que já precisou se reinventar algumas vezes, né? A gente viu que ele perdeu o Marvin Friedrich, mas já tem uma nova base estabelecida, Paul Jäckel, Timo Baumgartel, firmes ali na defesa. Você já perdeu em outro momento o Andres, você encontrou no Grisha Premel, no Rani Kedira, outra base de sustentação no seu meio campo.
Então ele está sempre perdendo alguns destaques durante as temporadas e está conseguindo talvez trazer nomes que em tese não são tão empolgantes e extrair o melhor deles, né? O Rani Khedira era muito contestado no Augsburg e tal, não conseguia se firmar muito lá, apesar de ter jogado muitos jogos, mas nunca é um jogador que empolgava. E hoje no União Berlim é quase que uma peça fundamental. Então a gente também tem que dar um voto de confiança no Fischer e também no Oliver Runert pelo trabalho dele de captação, que é fantástico. Se a gente tinha o Max Ebel dividindo talvez esse posto com ele, talvez agora ele tenha assumido o cargo de primeiro lugar com alguma folga, porque é um cara que consegue, com muito pouco, conseguir trazer jogadores com um nível talvez bem questionável, entregar um treinador e o treinador extrair o melhor desse nome contestável. Então, aí essa dupla, como eu sempre falo, é uma das melhores combinações que a Bundesliga tem dos 18 clubes aí que disputam a competição. E eu já falei a minha impressão do Sven Mitchell. Eu gostaria de saber de vocês. Eu não sei se o grau de acompanhamento de vocês do jogador, mas por mínimo que seja, eu gostaria de entender aí o que vocês veem desse cara, desse atacante. Perdão. Então, cara, acho que foi um bom reforço. Acho que foi um bom reforço do União Berlim, porque a gente tem que olhar a situação de como o Max Cruz saiu, né? A grande bronca em cima do Max Cruz foi em cima do motivo da saída. Foi dinheiro. Que a gente já discutiu aqui que, como eu disse, as pessoas julgam, é muito fácil julgar, mas no lugar deles fariam o mesmo, talvez até fariam o mesmo ganhando menos do que ele vai ganhar no Wolfsburg. Mas o grande ponto é que ele saiu do nada, né? Isso também foi uma bronca muito grande, que foi do nada, e eu imagino, eu entendo todos os lados nesse do nada, que é o quê? O Wolfsburg nem estava planejando contratar o Max Cruz, talvez, entendeu? Porque quando recebeu a proposta do Eagles, viu ali que recebeu o Jonas Wind, né? O Jonas Wind, contratou o Jonas Wind, mas pensou assim, né? E eu pensaria igual. Ok, eu tô contratando um dos melhores jogadores jovens, centroavantes jovens da Europa, assim, em potencial. Eu vejo muito potencial no Jonas Wind. Mas eu preciso ter outro cara para assumir a referência sem ser ele. Eu não posso colocar em cima desse garoto. Ainda mais um período de crise. E daí que entra o Max Cruz. No momento que você pede o Ghost, você não pode colocar a esperança em cima do Jonas Wind. Eu vejo o Jonas Wind muito mais como uma solução a médio e longo prazo do que a curto prazo. Porque a situação hoje do Wolfsburg é sempre até inacreditável falar isso, né? Lembra muito a situação do Grêmio, do Cruzeiro, mas é igual, é a situação de time que briga para não cair. É uma situação de time de baixo de tabela que não consegue acumular pontos, que não consegue vencer, que não consegue convencer. Sempre digo, a pior combinação possível. O time não joga bem e não tem resultado. Então, assim, o Cruz, ele vem sim pra dar um respaldo pro Jonas Wind, que é um garoto, entendeu? Ao mesmo tempo em que ele chega pra assumir essa bronca, com toda a liderança dele, de um cara que já brigou por título e já brigou contra rebaixamento na Bundesliga, ele assumir e chamar a responsabilidade, lidar. Então, faz sentido o Wolfsburg atrás do Cruz, faz o Cruz receber essa proposta de última hora e aceitar, a gente já falou aqui de coisa financeira, e faz sentido o União Berlim, os torcedores ficarem frustrados, eu entendo isso, né? Mas o União Berlim ainda recebeu ali uma boa grana, 5 milhões de euros, realmente, para alguém que ia sair de final de temporada, um cara já mais velho, é uma boa venda, E vai, né? E faz uma boa compra, na minha opinião, né? Vai na Bundesliga 2, né? Pra fechar com o... Cara, eu esqueci o nome, calma. Sven Mitchell, lembrei agora. O Sven Mitchell, e assim, eu achei uma ótima contratação, porque a gente tem que pensar exatamente o momento em que foi feita a contratação dele, né? Foi uma contratação, entendeu? Tinha pouco tempo para poder pensar alguma coisa, entendeu? E tinha que contratar alguém que fizesse sentido pro time. O Sven Mitchell não é um jogador muito habilidoso, ele tá longe de ser um grande driblador ou um grande playmaker, mas ele é sim um que tem pesada aparência, ele é sim um jogador que consegue, faz bastante gol, entendeu? É bem artilheiro. Essa temporada tem números muito interessantes, inclusive jogando fora da área, né? Por exemplo, já são aqui 6 assistências e 9 grandes chances, 14 gols. Então, assim, era um destaque da Bundesliga 2. E eu acho que foi uma contratação muito boa do União Berlim. Para um time que chegou nessa etapa da
da janela de transferências e perde um de seus principais nomes, repor com um jogador como o Sven, acho que é uma ótima escolha. Acho que é uma contratação dentro da realidade do Union muito eficaz e uma boa solução assim de imediato, né? Um bom insight que os diretores do Union tiveram. Sim, o Jimmy foi muito bem na colocação dele. O Stephen Mitchell acabou sendo uma contratação interessante. Estou bastante curioso para ver ele dentro da Bundesliga de volta, né? Ele que saiu do Paderborn vem sendo um dos destaques da equipe na segunda divisão. E eu confesso que eu não acompanho muito dele, mas enfim, eu sei do que ele foi capaz de fazer com o Baumgarten, que é técnico do Colônia hoje. E agora ele tem uma boa oportunidade, enfim, de tentar ser um pouco do Max Cruz, porque as características não fogem tanto. Claro que o Mitchell acaba sendo pior tecnicamente do que o Max Cruz, porque o Max Cruz é realmente muito bom. Mas eu acho que, no geral, substitui bem uma peça muito criativa. Foi uma contratação criativa pelo tempo, pelo momento, pelo contexto. Então foi uma contratação muito legal de se ver mesmo. E agora vamos ver como vai ser utilizado pelo Urs Fischer. Imagino que seja algo muito próximo do Kruse mesmo. Mas vai ser legal como ele vai se adaptar na equipe nesse curto prazo que vai ter. Bom, então é isso, galera. A gente agora fecha o tema Union Berlin e o Max Kruse. Agora a gente vai também abordar do ponto de vista do Wolfsburg. Então, já sem perder muito tempo, eu quero entender de vocês, principalmente, o que vocês veem o impacto das chegadas do Max Kruse e do Jonas Wind dentro dos 11 iniciais, né, dentro da escalação inicial dos jogos do Wolfsburg, né, o que o Florian Kohfeldt pode trabalhar. Vocês acreditam que eles possam jogar juntos? Eles possam, talvez, um jogar titular e outro no banco? Enfim, eu quero entender o que vocês pensam sobre esses dois jogadores, sobre o que eles podem influenciar nesse time do Wolfsburg num primeiro momento. Bom, eu acho que o caso do Wind e também do Max Cruz, eu acho que é chegar muito mais próximo do que o Florian Kohfeldt entende do nível de conhecimento dele, tático, enfim, das preferências dele. E agora é justamente suprir melhor dessa forma, porque o Weghorst, apesar de ter sido um dos pilares do ataque do Wolfsburg, acabou não enfrentando uma boa fase nessa temporada. Enfim, na última ele foi muito bem. Enfim, ele também teve alguns problemas com o Covid, algumas por lesão, então não vinha agregando muito ao time. Agora o Wind tem a missão de substituir ele a médio e a longo prazo também, como o time falou em uma oportunidade passada. E o Max Cruz, eu acho que chega para ser o nome do ataque do Wolfsburg, porque, claro, a gente tem opções muito boas, o Luke Bach, o Nimerra, o próprio Wind agora, mas eu acho que o Cruz se difere muito desses jogadores. Eu acho que a capacidade de decisão do Cruz eu acho que é maior do que a maioria deles, então vai ser muito interessante. Quero ver muito como vai se sair a conexão entre o Nimerra e o Cruz. Eu estou bastante curioso para ver isso, mas eu acho que o Cruz tem a experiência, enfim, até mesmo para suprir a saída do Weghorst nesse sentido. Então é muito interessante essas movimentações do Wolfsburg, porque foram muito interessantes. Eu acho que fizeram total sentido para uma próxima temporada, e também nessa, agora tentando dar mais confiança para o Kohfeldt, enfim, trazendo um ar novo para o ataque, principalmente, que é muito importante para o time agora, né? Porque o time tem um dos piores ataques da Bundesliga, mesmo com tanta opção boa. Então, cara, assim, é aquilo. Eu não gosto do Kohfeldt, tá? Eu não gosto do Kohfeldt. Eu acho que ele é um treinador que teve brilho, teve ali no Werder Bremen, um ótimo trabalho. Mas no todo, o trabalho dele no Wolfsburg é horrível. Eu acho que ele é pior do que o do Von Bommel. Até porque ele teve mais tempo, claro, mas
Sei lá, eu ainda via mais valências no time do Van Bommel do que no Kohfeldt. E olha que eu nem gosto do estilo do Van Bommel. Eu gosto de futebol mais agressivo, mais impiedoso, entendeu? Com mais troca de movimentação. Era um estilo de jogo mais engessado, mais tradicional, reativo. Mas ainda assim, o Wolfsburg tinha uma defesa muito sólida. Ainda assim, o Wolfsburg conseguia contra-golpear com muita eficácia. Era muito direto, entendeu? Poucos toques conseguia chegar à área do adversário, né? Até no momento em que teve aquela fase péssima com o Van Bommel, ainda conseguia demonstrar algumas coisas boas. Com o Kohfeldt, eu não vi isso. Eu não gosto do trabalho do Kohfeldt, eu achei muito ruim. Mas agora ele pode reclamar mais. Agora ele teve reforços muito bons. Eu acho que o Wolfsburg fez uma janela muito boa dentro do que poderia fazer, dentro da realidade que ele se encontra. Até ousado, porque libera o Guilavog e libera o Weghorst, né, que foram pilares do time dos últimos anos, 2 jogadores fundamentais para o time dos últimos anos, mas que não estavam bem na temporada, que não estavam rendendo nada, né, o Weghorst só rendia mesmo em questão de pressão, como sempre, muito fundamental nessa questão sem bola, porque com bola, muito aquém. Então, assim, libera os dois, né? Consegue até uma boa venda do Weghorst, que não é um jogador jovem e tudo mais. Inclusive, teve toda a questão dele não ter se vacinado, que espantou o interesse de outros clubes. Teve muita gente surpresa, né, com o Weghorst indo pro Burnley, porque é o Burnley, né? Não é um time rico e também não é um time expressivo, mas eu, assim, entendi. Né? Por esse lado da vacina, quem viu o lado da vacina entende. E quando eu falo do lado da vacina, eu não quero dizer só de que os clubes são bonzinhos e, não, eu só quero jogador vacinado. Não, gente. É questão política mesmo, questão financeira. Quando você não tem jogador vacinado no seu time, qualquer isenção que o governo coloca, o jogador não pode jogar. Entendeu? Se o cara tem Covid, ele fica muito mais tempo fora, entendeu? Do que ele teria com vacinado, entendeu? Então, assim, os clubes, dá prejuízo ter jogador não vacinado. Se não desse, eles estavam um pouco se ferrando. Essa é a verdade, né? Se não desse, os diretores estavam um pouco se ferrando, porque para eles ética é o que menos importa nesse mundo de bilionários, né, de futebol. Mas dá muito prejuízo, entendeu? Então, assim, o Weghorst acabou indo pro Burnley, que é um clube que aceitou, né, correr esse risco com ele, né, e contrata 3 jogadores, né, na janela, muito promissores. 2, na verdade. Cruze, não. Mas contratar 2 jogadores muito promissores, né? Kevin Paredes e o Jonas Wind. Kevin Paredes, que era um dos expoentes aí da MLS, né? Um dos principais destaques da MLS, tem só 18 anos. É um bebê o Kevin Paredes, né? Falando assim. Tava até vendo os números dele, né? Analisando os números dele. É impressionante o nível de volume sem bola que ele dá no jogo, o quanto que ele pressiona, o quanto que ele se dedica, o número de desarme dele, gente, é de defensor. Ele tem uma média nessa MLS de mais de 2 desarmes por jogo e mais de uma interceptação por jogo. Ele é incansável sem a bola, entendeu? Garoto infernal e muito drible. Clássico, né? Ele é pequenininho, mas inferniza a vida do adversário sem bola, que é muito curioso. Estava faltando no time do Wolfsburg, porque esse cara sem bola, o Weghorst era esse cara no centroavante, mas as pontas você não tinha o mesmo nível de eficácia. E agora eu acho que o Kevin Paredes dá uma opção muito legal aí de desafogo, pensando no futuro também. E eu acho que o Jonas Wind também é um cara que trabalha sem bola, é um cara muito promissor e que junto com o Kevin Paredes, acho que são soluções para médio e longo prazo. A curto prazo é o Max Cruz, como eu disse anteriormente, experiência, já esteve nessa situação, conhece o clube, entendeu? E é um cara muito completo. O Max Cruz é um dos jogadores mais completos da Bundesliga. Ele tem bom passe, tem boa finalização, é rápido para a idade que tem, entendeu? Tem muito bom drible, sabe? Bate bem com as 2 pernas, muito bem, muita agilidade. Eu gosto muito do Max Cruz, é um dos jogadores marcantes aí da história da Bundesliga. E eu acho que essa é a lógica que o Wolfsburg buscou. Contratar um jogador que vai assumir a bronca ali na frente, a bronca que o Weghorst não estava assumindo, né? Contrata um jogador experiente, conhece o clube, é ídolo, né, da liga, para assumir essa bronca. A médio e longo prazo, Jonas Wind e Kevin Paredes devem ser os nomes aí para o Wolfsburg por alguns anos. Acho que essa é a mentalidade pensada pelo clube. Assim, né? Se o Kevin Paredes é um bebê, coitado do Ivan. O Ivan é um feto. Mas, enfim. Não, é bizarro, porque... Ele tem 18 anos, cara. Aí eu tenho 19. Quando eu paro pra pensar nisso, eu fico pensando, cacete, cara. Eu falo que ele é um bebê, então eu sou isso também, porque 18 pra 19, mas o Ivan realmente é um feto. Aí... Mas enfim, sobre as minhas opiniões, eu gostei bastante desse depoimento do Jim, porque eu confesso que não conheço o Kevin Paredes.
Eu já vejo tanto primeira e segunda divisão, galera, que esses negócios me consomem. Eu não tenho tempo para ver MLS, Campeonato Carioca. No máximo que eu vejo, por causa do meu time e os times aqui da minha cidade, que eu tenho, em tese, uma obrigação para cobrir. Mas MLS, Premier League, brother, não fala comigo não, porque eu não sei nem rabiscar o caderno, o nome do atleta. Então, não me chame. Mas, enfim, sobre o Wind e o Cruz e o encaixe deles na equipe, eu fico bem curioso, porque eu acredito que talvez até acrescente uma mudança de sistema no time do Wolfsburg. O Max Cruz foi um jogador muito importante na equipe do Werder Bremen, sendo mais quase que um segundo atacante, um meia, quase segundo atacante. Então não duvido o Florian Kohfeldt replicar o sistema que ele usou no Werder Bremen no Wolfsburg, né, o famoso 4-3-1-2, o 4-4-2 em formato diamante. Então, esse esquema de 3 zagueiros talvez tenha chegado ao seu fim nessa rodada passada aí contra o Leipzig. Então, e o Vinicius, eu acredito que seja esse cara de início para jogar do lado, talvez, do próprio Cruz. Tal caso o Kohfeldt jogue com o Max Arnold, não, né? O Max Arnold, que é o Max Filho, o nome dele. Atrás do Cruz e do Wind. Depois, quando o Imetia voltar, que não está muito longe, o Imetia fazer essa dupla com o Jonas Wind na frente. Então pode ser aí que a gente até tenha essa situação. Mas assim, falando sobre a situação geral do VfL Wolfsburg, é como eu disse no meu Twitter também. O Florian Kohfeldt tem agora a faca e o queijo na mão para não ser demitido e não estragar o resto da temporada do VfL. Ele pedia, quando chegou e quando estava naquela crise depois do jogo do Bayern de Munique, que precisava de tempo para treinar. De fato, né, ele praticamente teve 3 semanas inglesas, como os alemães chamam, os jogos da Champions League no meio de semana, direto. Então ele não teve muito tempo para treinos e colocar suas ideias. Com a pausa do inverno e do Natal, enfim, das festas de fim de ano, e agora com essa data FIFA, na minha visão, é um tempo considerável para você evoluir a equipe e trazer algo novo. Então, o Florian Kohfeldt agora também já ganhou um jogador sistema que ele tinha no Werder Bremen, que foi diferencial no seu trabalho lá atrás. Então, ele tem tudo. A derrota para o Furt eu não diria que seria inaceitável, porque é futebol e porque o Furt tem evoluído nessas semanas recentes. Então, mas assim, fica numa situação muito difícil do Florian Kohfeldt, e eu diria até mesmo de todo o corpo gerencial do Wolfsburg, né? Já que eles tratam como uma final, como se fosse a Batalha dos Aflitos, Náutico e Grêmio lá em 2005. É bizarro o nível de importância que o Wolfsburg tem dado a esse jogo. E eles têm agora totais condições de vencer essa partida. E eu gostaria também de saber do Ivan sobre o Kevin Paredes. Já que a gente já tem a opinião do Jimmy, eu também gostaria de saber do Ivan sobre esse jogador, como ele vê o Kevin Paredes, e também de certa forma me ensinar, porque eu confesso que não acompanho o jogador. Mas eu, como não acompanho, eu entendo que faça sentido essa contratação, porque é um jogador jovem, é um jogador que tem um potencial, segundo o Jimmy, e segundo a imprensa no geral. Então, eu acho que é um jogador que a contratação dele faz sentido. Bom, confesso que eu não acompanho o Kevin Paredes, enfim. Mas é aquilo que eu acho que boa parte de nós aqui que participa do Chucrute, enfim, da mídia em geral também, na Alemanha principalmente, fala sobre jogadores que vêm da MLS, né? Um pouco mais jovens, enfim, com 20, muito mais baixo também, com mais frequência, que é ser promissor. Eu acho que essa aposta do Wolfsburg também faz muito sentido, a aposta num jovem como ele. Também eu acho que talvez dê um outro tipo de característica dentro dos que tem disponível agora. Imagino que não seja titular, longe disso, mas entre um jogo ou outro, seja opção. Também acredito que ele joga um pouco mais na base, no sub-20, sub-23. Então, vai ser interessante ver, porque a gente tem muitos jogadores vindo da MLS
para a Bundesliga nessa janela, enfim. Eu também acredito que a gente vai citar alguns já no próximo bloco. Só para complementar também e trazer informações corretas, né? O VfL Wolfsburg também teve uma lista de dispensas considerável, né? O time citou o Yozohua Glavogui, que foi para o Bordeaux da França, mas também houveram a saída do Daniel Ginczek, que vai jogar a segunda divisão pelo Fortuna Düsseldorf. De fato, Fortuna Düsseldorf precisa de um companheiro para o Hoffenheim, mas enfim, não vou combater isso, não vou discutir isso aqui agora. E também o Admir Mehmed, que saiu do VfL e foi jogar no Alanyaspor da Turquia, agora que eu lembrei o nome do clube, que inclusive é o clube treinado por Nuri Sahin, o jogador que passou pelo Borussia Dortmund aí, tem uma ligação forte com a Bundesliga. Bom, a gente já agora fechou a nossa fase regular de falar das transferências que bombaram nesse inverno, e agora eu vou citar outros negócios que aconteceram e que me trouxeram alguma surpresa, né? Eu achei negociações que faziam sentido e que talvez tenham alguma projeção para o futuro dentro da Bundesliga. Começando pelo Hertha Berlim. O Hertha Berlim contratou 2 alas, né, 2 pontas. Kylian Nzonah, que veio do Stade Malherbe Caen, da Ligue 2 da França, da segunda divisão francesa, dizendo português, mas que veio machucado, né? Então, inicialmente, ele não deve dar muita ajuda ao time do Tayfun Korkut. O Nzonah assinou com a Altsezamer até 2026. E também, no Hertha, eles trouxeram o Dong Jun Lee, que veio do Ilsan Hyundai. Esse jogador coreano vem contratado do Ilsan Hyundai. Também tem um prazo aí de contrato extenso, se não me engano, até 2025. E esse talvez já se torne uma opção para o Tayfun Korkut do confronto contra o Bochum nesse final de semana, na sexta-feira, o jogo que abre a rodada 21 da Bundesliga. No Leverkusen, a gente teve a contratação em definitivo e para agora, para o período final da temporada, do Sardar Azmoun. O Bayer Leverkusen investiu cerca de 2 milhões de euros para contar com o Sardar ainda nesse inverno e para esse final de temporada, né? O medo do Leverkusen de só apenas contar com o Patrick Schick e a incerteza do futuro do Alário tiveram esse desfecho, né? Contribuíram para que o Azmoun tivesse essa contratação antecipada. O Stuttgart trouxe o atacante português Thiago Tomás, né? Um jogador que vem de Portugal, vem do Sporting, um jogador que veio por empréstimo, né? O Stuttgart desembolsou 500 mil euros para ter um empréstimo de até o verão de 2023, né? Ou seja, até o dia 30 de junho de 2023 ele pertence ao Stuttgart, e o VfB tem opção de compra pelo atacante do Sporting, avaliado em 14 milhões de euros, essa opção de compra aí que o Stuttgart tem sobre esse centroavante. E para fechar, no Mainz, que necessitava de atacantes, né, já que o Adam Zalai e o Marcus Ingvartsen estão lesionados, então há uma sobrecarga em cima do Karim Unizivo e do Johnny Burkhardt. Contratou o Delano Burgzorg, é um trava-língua, difícil de falar, por empréstimo até o final da temporada. Porém, o Mainz também tem opção de compra pelo atacante. Então, são essas negociações que movimentaram esse período final de transferências, e esses jogadores têm tudo a agregar na liga. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês destacam dessas negociações, dessas transferências, quais jogadores vocês julgam interessantes que possam até brilhar na Bundesliga aí durante essa metade final de temporada. Então, muitas contratações aí interessantes, né, acontecendo na Bundesliga. E assim, eu achei movimentos bem interessantes no geral, principalmente envolvendo os garotos dos Estados Unidos, né? A MLS aí tá agora despachando milhares de garotos para o redor do mundo, principalmente para a Bundesliga. Eu já falei um pouquinho sobre isso no espaço que eu participei, já falei até na minha página, mas existe uma similaridade muito grande entre a MLS e a Bundesliga nessa questão de garotos, é uma liga muito jovem,
muito vertical. Então a MLS trabalha muito garotos muito rápidos. A MLS é uma liga pouquíssimo física. Você pode perceber nos jogadores que saem de lá, né? O próprio Afonso Davies, quando veio pro Bayern, era magrelo, era um garoto magrelo, e aqui ficou muito forte, né? O Afonso Davies cresceu muito fisicamente. Então, assim, é uma liga que preza muito por ser vertical. Como a Bundesliga é uma liga muito vertical, né, de muita velocidade, mas porém acho que é até um pouco mais intenso sem bola do que a MLS, que já é muito intensa, combina muito perfil. É um casamento de perfil entre duas ligas que são similares, né, em toda a ideia de jogo. Então, achei muito curioso que estejam nessa atuação MLS. O Guilherme falou aí que não tem muito tempo para acompanhar esse futebol. Eu também não tenho, mas eu sempre gosto, entendeu? Eu sempre gosto de estar atualizado, de ler sobre, de acompanhar números, principalmente números, eu gosto muito de números. E assim, e eu achei muito curioso essas contratações. O Jorge Bello pro Arminia foi interessante, né? Porque você pode ver que até os clubes menores da Bundesliga estão sendo alvos, né, para os jogadores dos Estados Unidos, né? O Fabrício Romano noticiou que o Arminia era a preferência do Jorge Bello, era o clube que ele queria ir, entendeu? Então, assim, é muito interessante que tem esse desejo desses garotos de vir para a Bundesliga, tá virando quase que uma referência, uma ponte aérea entre os dois países. O Justin Che também, essa contratação você tem que prestar muita atenção, porque esse garoto é muito bom, ele é muito bom, fiquem de olho nele, ele tem uma técnica muito grande para sair com a bola, joga de lateral direito também, é muito veloz, então olho no Justin Che, acho que ele é um jogador que pode explodir na Bundesliga nos próximos anos. Então, assim, eu gostei muito das contratações, no geral, que envolvem esses jogadores dos Estados Unidos. Mas também quero destacar o Hugo Sique, que foi para o Freiburg, um belga, Hugo Sique, que estava despontando na Pro League. Gostei muito dessa contratação também para o Freiburg. Eu achei interessantíssima do Hugo Sique, porque já era um jogador que era visado por clubes de maior patamar. E aprofundando brevemente, né, no Jonas Wind e no Kevin Paredes sobre dois lados, eu quero destacar que o Jonas Wind, ele é muito parecido com o Weghorst em vários sentidos. Ele é um cara muito alto, o Jonas Wind tem 1,90, né, o Weghorst é ainda mais alto, né, também, o Weghorst é uma torre, mas ele tem muita técnica fora da área. Ele é um jogador que se movimenta muito, ele tá longe de ser um pivô dentro da área, paradaço, entendeu? Uma estátua. Não, ele tem muita técnica. Aliás, o Jonas Wind, ele é mais usado justamente por fazer esse movimento de falso 9. Ele é um excelente falso 9. Sabe se movimentar muito bem, sabe sair de costas, tocar de primeira, virar de costas e avançar de direção ao gol, fazer o famoso facão, entendeu? Então, assim, achei ele muito completo. É raro você encontrar um jogador com essa altura, com tanta agilidade, com tanta visão de jogo, entendeu? Que sabe bater com suas pernas, que se posiciona tão bem, que vê o jogo tão bem. Tem tudo para despontar demais nesse time do Wolfsburg, se for arrumado. Individualmente, o Jonas Wind tem muito potencial. Olho nele, porque tá longe de ser um poste dentro da área. É muito técnico, é muito habilidoso. E o Ricardo Pepi para mim é a principal de todas, nenhuma supera o Ricardo Pepi. Essa aí já foi mais um tempinho, né? Foi uma das primeiras da janela, mas é um garoto muito, muito, muito bom. Olho nele, goleador nato. E o Kevin Paredes, para finalizar, né? Que eu falei um pouquinho dele no momento sem bola, mas eu acho que a Bundesliga é muito boa para ele, porque ele não é um jogador de Premier League, pelo menos não agora. Tá longe de ser. Porque, por perfil, a Premier League é uma liga muito física, a Bundesliga nem tanto. Né? A Bundesliga é uma liga mais de intensidade, mais de velocidade. Entendeu? Então, assim, aqui o Kevin Paredes vai brilhar muito. Mas ele, pra mim, é um clássico caso, né? Que se ele saísse amanhã pra Premier League, iam falar lá, o flop, a Bundesliga é fácil, na Bundesliga é fácil. Mas é questão de perfil. O Kevin Paredes tem 1,68 de altura, ele pesa 55 quilos, ele é magrelo. O foco, mas ele tem muito pulmão, muito fôlego, muita intensidade, dribla muito liso, garoto, muito liso, entendeu? Então, assim, acho que esse é o grande ponto. A Bundesliga cabe muito bem com ele. E, assim, Wolfsburg vai ter um trabalho em mãos, mas eu vou achar interessantíssimo essa movimentação de falso 9 do Jonas Wind lançando pro Kevin Paredes. Já tô animado para ver. Bom, o Jimmy acabou dando uma movimentada no geral, enfim, eu achei muito interessante. Eu acho que não precisa acrescentar nada sobre as jovens promessas, principalmente dos Estados Unidos, ou que vem da MLS.
Eu só queria acrescentar sobre uma contratação que a gente acabou, o Guilherme, né, no caso, acabou citando em outro momento, que foi o Marc-Ole Sekamp. Eu acho muito interessante esse movimento do Hertha. É um jogador, de certa forma, consolidado na Bundesliga, e agora vem para preencher a lacuna que, principalmente, o Stark deve sair, né? Já na próxima temporada, tem o contrato acabando, tudo indica que deve ir para algum outro clube. Então vai ser muito interessante. É um zagueiro canhoto, o Korkut acaba utilizando bastante, vem utilizando bastante o sistema com 3, então vai ser um grande adicional para esse time, para esse elenco do Hertha Berlim. Assim, né? Obrigado aos amigos por terem complementado também com outros nomes, suas contribuições sempre são válidas. Mas eu vou falar 2 nomes. O Stuttgart com o Thiago Tomás, que a estatística talvez não seja tão boa, não dê uma impressão tão empolgante para o atacante português, mas assim, é uma opção ao Kalajdzic, né? Definitivamente o Stuttgart não emplacou o centroavante nessa temporada. O Kalajdzic está voltando a passos muito lentos nessa temporada. O Marmoush definitivamente também não decolou. O Vahid Fagir, que veio com certo nome, com certa importância, também não decolou ainda no VfB. Então o Thiago Tomás, em tese, vem para fazer dupla com o Kalajdzic, até porque o Matarazzo não descarta uma possibilidade de jogar numa dupla de ataque, como também ser talvez até a opção número 1 do Matarazzo no seu time. Então isso pode acontecer no decorrer da temporada. Falando outro nome que a gente até deixou passar batido aqui, e até esqueci de colocar na minha lista, vocês foram muito bem complementando a minha lista, o Finn Olbecker, novamente o Hoffenheim, trazendo um bom jogador, sem custos, porque ele não renovou o contrato com o São Paulo, então veio de graça, vai ajudar nesse meio campo, né? Assim como o Ângelo Stiller, Dennis Geiger, Sebastian Rudy. Então o Sebastian Hoeneß ganha mais uma opção para esse setor, para a próxima temporada. É um meia com muita qualidade na saída, mas também tem capacidade de condução de bola, de chegar no ataque, de ser um elemento surpresa, tanto que nesse time do São Paulo ele se destaca muito mais por esse segundo aspecto do que pelo primeiro, né? Quem tem mais obrigações de sair jogando é o Eric Smith, o Jonas Hertel não, o Marcel Hertel, o Aremu quando estava jogando também tinha mais obrigação com a saída de bola. Então esse cara mais condutor, mais motorzinho, é o Finn Olbecker. Pode ser um encaixe interessante para a próxima temporada. Bom, a gente agora já fechou essa parte que separava o podcast, falando das outras transferências. Agora a gente vai para o bloco final. O bloco final a gente vai falar sobre os confrontos da DFB Pokal que foram sorteados ontem pela DFB no dia 30 de janeiro e os jogos que vão ser disputados no dia 1º e 2 de março. Eis os jogos: Union Berlim e São Paulo. O segundo jogo é Hamburgo e Karlsruhe. O terceiro jogo, Bochum e Freiburg. E o último jogo entre Hannover e Leipzig. Jimmy, Ivan, eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre esses confrontos, como vocês veem, talvez alguns classificados, né? Caso vocês queiram arriscar algum palpite para times que avancem de fase. Eu queria entender de vocês como vocês veem essas quartas de final da DFB Pokal. Bom, eu acho que tem confrontos muito interessantes, sobretudo destacar Union Berlim e São Paulo, que vai ser muito interessante de assistir esse jogo em si, agora falando um pouco mais especificamente dessa partida. Porque a Pokal, eu comentei isso no último episódio, que é um torneio muito de momento. Apesar de ser Copa, enfim, ter um sorteio, a gente poder fazer alguma previsão, é um jogo muito de momento, não tem um favorito em boa parte das partidas. Porque agora a gente vai ver o Union Berlin sem o Kruse, que é a principal referência, sem o Friedrich, mas tem um sistema já pré-estabelecido que não sofre tanto, sem o zagueiro que era um dos líderes do elenco. E agora vamos ver, né, como vai. O São Paulo vem de uma fase não tão boa assim, apesar de ter eliminado o Dortmund na Pokal. E vai ser muito interessante ver esse jogo. Tem o Hamburgo e o Karlsruhe, que é um jogo interessante também, porque são duas equipes. O Hamburgo surpreendeu bastante
fazendo um bom jogo contra a Polônia e eliminando, consequentemente, e o Karlsruhe por ter avançado já na fase anterior contra o Leverkusen. O Hannover acabou eliminando o Gladbach com uma boa vitória, com uma boa exibição e vem crescendo nos últimos meses. E o Leipzig que é talvez o grande favorito pelo time que tem, pelo elenco que tem, enfim. E tem um confronto Bundesliga, que é o Bochum e o Freiburg. É um confronto muito interessante. O Bochum mostrou um poder legal de jogar mata-mata na última rodada da DFB Pokal. Acabou virando um jogo muito interessante. E o Freiburg também veio muito bem contra o Hoffenheim, fez uma vitória muito significativa fora de casa. E a ver como essas equipes chegam para o confronto. Imagino que não deva mudar muito a perspectiva que a gente tem agora, mas sem dúvidas vão ser jogos muito interessantes, que a gente pode ter um entretenimento garantido com essas partidas. O Ivan falou muito bem, resumiu aí demais aí os jogos. Confesso que eu estava torcendo até por um sorteio mais pegado, porque sinceramente quero ver demais São Paulo e Hamburgo, queria ver demais. Agora, né, infelizmente só podemos ter isso se o São Paulo eliminar o União Berlim, que eu também estava torcendo para ir longe na competição. Mas o Leipzig é muito favorito contra o Hannover, extremo favorito. Para mim o Freiburg contra o Bochum é a mesma coisa. Hamburgo também, acho que passa essa tranquilidade. Agora São Paulo e União Berlim vai ser pegado principalmente pelas torcidas. Aí que vai ser a batalha de verdade, aí que vai ser interessantíssimo de assistir. Esse pra mim é o jogo mais interessante de todos, porque é o jogo mais equilibrado e é o jogo mais, assim, como posso dizer, pesado, no sentido de atmosfera, de torcida. É realmente mais pesado, eu tô muito animado pra ver isso. Mas pra mim dá Hamburgo na próxima fase, Freiburg na próxima fase, Leipzig na próxima fase, e vou apostar talvez... Não sei, União Berlim. Vou deixar o União Berlim. A galera não tá botando muita fé na segunda divisão, então eu tenho que defender meus bonecos. Então vamos lá. O Karlsruhe vem numa fase irregular, né? O Karlsruhe recentemente passou por uma crise de Covid. 19 jogadores do Karlsruhe tiveram infectados, né? Tanto que fez com que o jogo do Sandhausen, na última semana, fosse adiado e vai ser jogado no dia 8 de fevereiro, daqui a uma semana. Mas, enfim, o Karlsruhe não se reforçou tanto para essa metade final de temporada, trouxe apenas o retorno do Benny Gola, que vem emprestado do Werder Bremen. É um jogador que conhece muito bem o sistema do Christian Eichner, então pode ajudar bastante o time do KFC e pode fazer frente ao Hamburgo. O Hamburgo é uma equipe que é muito irregular. A gente pode ver atuações maravilhosas do Hamburgo, como a gente viu contra o São Paulo no derby da semana passada, ou um jogo patético contra o Dinamo Dresden, que a gente viu na semana retrasada, no retorno da segunda divisão. Então, é uma equipe muito instável. Então, esse jogo, para mim, não tem como a gente trazer um favorito muito claro para esse jogo. Mas o Hamburgo tem, talvez, 51-49 de vantagem, além de também poder jogar em casa. Isso também é um aspecto importante dentro desse confronto. E só para ficar uma curiosidade, em 2015, o Hamburgo e o Karlsruhe fizeram um confronto entre o playoff de rebaixamento, né? Se quem perdesse aquele jogo no antigo Wildspark Stadium, né, o Parque da Vida Selvagem, que é o nome do estádio do Karlsruhe, perderia uma vaga na primeira divisão. E quem perdeu nesse jogo foi o Karlsruhe, né? O Hamburgo venceu por 1-0 o gol do Marcelo Dias. Então tem até um sentimento de vingança do Karlsruhe aí, por assim dizer, sobre essa eliminação aí contra o Hamburgo. O jogo entre União Berlim e São Paulo. O São Paulo sentiu, diria, agora também essa oscilação, que é natural, né? Todos os clubes da segunda divisão já passaram por esse momento. Chegou a vez do São Paulo, mas o São Paulo vem com jogadores recuperados fisicamente, que vinham de problemas físicos durante a parada do inverno. Talvez o principal problema hoje é o Daniel Kieré, que veio lesionado da Copa Africana de Nações. O Kofi teve uma lesão na coxa com a seleção de Gana e desfalcará o time pelo menos pelas próximas 3 semanas, ou talvez um pouco menos, mas não joga contra o Paderborn nesse final de semana.
Mas o União Berlim a gente também não coloca muita fé, não é uma equipe também que está sobrando, principalmente no recorte recente. O União não fez grandes jogos assim contra o Gladbach e contra o Hoffenheim, agora tem a perda do Max Kruse, então é uma equipe que agora vai passar por um novo processo, e que a gente já até falou um pouquinho que pode acontecer, o que pode, que o Swisser tem como alternativa do que fazer. Bochum e Freiburg. O Bochum é uma equipe que hoje, por exemplo, teve 2 casos de Covid, né, o Mazovic e o Toto Losila não vão jogar contra o Hertha Berlim, mas é uma equipe que, desde que a parada do inverno aconteceu, voltou muito forte, né? Fez um bom jogo contra o Wolfsburg, fez um bom jogo também contra o Colônia, então vem aí numa batida muito forte, né? O Jürgen Locadia deu um novo ar para esse ataque do Wolfsburg, do Bochum, que talvez fosse muito dependente do Polter para acionar o Holtmann e o Antwiadier e qualquer outro ala que jogasse do outro lado. O time do Bochum ficou um pouco mais leve. Isso pode ser até importante e interessante contra uma defesa um pouco mais, talvez não diria que esteja no seu momento ideal, que é a do Freiburg, né? Apesar de ter os bons valores Philipp Lienhardt e Nico Schlotterbeck, talvez não seja um dos melhores momentos deles, principalmente no que se diz respeito à bola aérea, que fez até um fator importante no jogo contra o Borussia Dortmund. Então a gente pode talvez esperar um confronto de equipes que cada um tem aonde atacar o outro, né? Sempre tem brechas para se atacar o outro, né? O Bochum é uma equipe também forte na bola parada. E o Hannover e o Leipzig já é o duelo dos momentos, né? Se tem equipes do momento em suas divisões, talvez sejam Leipzig e Hannover, principalmente o Hannover. O Dabro recuperou muito esse time do Hannover, evoluiu Linton Maina, evoluiu Maxi Bayer, que são jogadores jovens do plantel do Hannover. O Hannover não fez assim contratações do seu elenco de impacto. Talvez o Cedric Teuchert e o Mark Zimmers tenham sido as principais contratações do Hannover para esse inverno, mas dispensou muito a baranga, perdão até o termo, dispensou muitos jogadores fracos e que não estavam entregando, e tem um elenco mais enxuto e ao mesmo tempo competitivo. O W, no comando do Hannover, só tem uma derrota, só perdeu para o Werder Bremen por 4-1, antes da parada para o inverno, né, em questão de data de finais de ano. E o Leipzig, que é o Leipzig, né, está alternando bastante, o desempenho ainda não agrada a todo mundo, mas tem um plantel, né, tá contando agora com o Emil Forsberg de volta, e obviamente é amplo favorito para esse confronto, mas também não acho que seja um jogo onde esteja muita vantagem para os touros, né? Talvez 53-47, 55-45, não é um jogo também tão díspare. Mas não vou ficar em cima do muro das equipes de quem eu acho que vai se classificar. Eu vou apostar numa surpresa, eu vou apostar no São Paulo, vou apostar no Karlsruhe, vou apostar no Bochum e vou apostar no Hannover. Fui diferente de muita gente, provavelmente, mas eu aposto nos meus bonecos da segunda divisão, que têm competências e não chegaram aí à toa, e eu acredito que possam surpreender. Talvez tudo que eu falei aqui tenha sido uma grande besteira, mas é palpite, né? A gente não tem certeza de nada. Mas enfim, né? Então é isso, galera. Por hoje é só. Fiquem ligados aqui no nosso Chucrute FC, que nessa final de semana vai ter programa, né? A 21ª rodada da Bundesliga vai acontecer e o Chucrute vai gravar um programa, a gente vai ter mais uma edição. Então fiquem todos ligados. Um grande abraço a todos e valeu!